No ano de 1923, um físico chamado Louis de Broglie, ele lançou uma hipótese interessante. De acordo com ele, o movimento de uma partícula seria governado por um grupo de ondas que ele chamou de onda piloto. Na concepção dele, essa onda seria simplesmente um pacote de ondas, algo grupadinho que se movia junto com a partícula, com a mesma velocidade da partícula. E aí, levando-se em conta, assumindo isso como verdade, no último vídeo nós encontramos a função que descreve esse pacote de ondas e também a equação diferencial satisfeita por essa função. Só que apesar desse sucesso aparente, encontramos um problema também. Percebemos que, com o passar do tempo, esse pacote se alarga, o que seria uma inconsistência com a ideia de Broglie, porque ele pensava nessa onda como sendo uma onda física. Então, essa situação de alargamento não poderia acontecer. Bem-vindos de volta. Meu nome é Jean Spinelli, eu sou professor de Física. Bom, a questão é, essa concepção ondulatória ela era verificada experimentalmente, e ela pode ser verificada experimentalmente. Então só nos resta uma escolha para resolver esse problema, que é alterar o conceito da função de onda, reinterpretar essa função. Porque se você tem essa verificação experimental, não dá para descartar que existe um caráter ondulatório associado ao movimento de uma partícula. Por conta disso, a gente vai manter o que deu certo no último vídeo, que foi a forma da função dada pela equação 1, que descreve uma partícula livre, e a equação diferencial também dessa partícula. E vamos modificar aquilo que não deu certo, que foi o significado da função de onda. Não vamos mais pensar numa função de onda real, física, acompanhando a partícula. Antes de dar esse significado, eu queria chamar a atenção para esse fator que aparece na equação 1. Obviamente, para você conhecer a função que descreve uma partícula livre, você tem que saber o φ de P. Mas, de fato, o que é que se precisa para você conhecer o φ de P? O aspecto que você precisa saber é a forma da função de onda no instante inicial, o π de x0. Porque conhecendo essa função, você pode, usando a transformada de Fourier, que é essa equação que aparece na sua tela, você pode achar o φ de P. E aí, uma vez conhecido o φ de P, você vai pegar esse resultado, substituir na equação 1 para descobrir quem é o π de xt, ou seja, como é que essa função se comporta em cada tempo, né? Porque naturalmente a função ela evolui com o tempo, então ela muda, e para você saber como é que ela muda em qualquer instante, é preciso que você conheça a forma inicial. É óbvio que todo esse trabalho pode ser extremamente complicado. Isso, a facilidade ou não que você vai ter aí, vai depender da forma original, a forma inicial da função de onda, que você vai ter que resolver essas duas integrais. Mas de qualquer maneira, esse é o procedimento a seguir em qualquer situação. Bom, voltando à situação do significado físico, quem resolveu esse problema para a gente, ou para a mecânica quântica, foi um cara chamado Max Born. Ele simplesmente associou a função de onda à probabilidade de localização da partícula. Segundo ele, a probabilidade de que uma partícula seja encontrada no intervalo entre x e x mais dx, partícula essa descrita pela função π de xt, né? Claro. Então essa probabilidade de que a partícula seja encontrada nesse intervalo, no instante t, é dado pelo produto do modo ao quadrado de π dx. Então o que se percebe é que a função sozinha ela não tem nenhum significado. É preciso que você trate com o modo ao quadrado dela para que aí você possa dar algum significado para esta função. O módulo ao quadrado, como vocês podem ver, é a densidade de probabilidade. Então, você vai ter uma distribuição de probabilidades. Se você fizer vários experimentos para localizar a posição da partícula, você vai ter uma distribuição de probabilidades para encontrar determinados valores de x, e isso vai representar a função de onda. Na verdade, o módulo ao quadrado dela. Conforme vocês podem ver no gráfico, você tem uma função qualquer de π, e o gráfico representa, na verdade, como é que o modo ao quadrado dessa função se comporta com x. A gente destacou aí uma areazinha cinza entre dois pontos A e B. Essa área nada mais é do que a chance de você encontrar a partícula nesse intervalo, porque simplesmente você vai somar as quantidades modo ao quadrado de π vezes dx. E essa soma se dá através do integral, como a gente está somando quantidades infinitesimais, é assim que você efetua essa soma. O pico desse gráfico aí, que é esse ponto aqui, ó, mais ou menos nesse ponto A maiúsculo, ele é o valor mais provável de x. Para você encontrar esse valor mais provável, você vai derivar essa função com respeito a x igual a zero. É claro que nesse caso aqui eu estou assumindo que o t é constante, eu estou pegando um instante de tempo, por isso que eu botei a derivada ordinária aqui. Tá? Beleza. Demos novo caráter à função de onda. Agora
a gente está tratando de uma teoria probabilística, diferente da teoria clássica, onde você tem como prestar a posição em cada instante de tempo. Aqui a gente não tem mais. Então, ela tem uma concepção completamente diferente da teoria newtoniana. Mas surge a questão então, e o alargamento? Que o pontapé inicial desse vídeo foi justamente essa questão do alargamento, tentar resolver o alargamento do pacote. E aí eu te digo que realmente essa interpretação ela resolve. É lógico, para conhecer o princípio de XT, você precisa saber que é um φ de P, como eu falei. Então eu vou assumir o φ de P, equivalente ao que eu fiz na aula passada, para poder resolver a integral. E aí depois de resolver a integral, inclusive eu já deixei em anexo na aula passada esse cálculo, a gente pode tomar também o módulo ao quadrado dessa função, que é o que nos interessa agora. Eu aqui não vou fazer os cálculos, mas eu também vou deixar em anexo aí para vocês. Bom, o módulo ao quadrado π é dado por essa expressão. Esse A que aparece aqui no lado direito é justamente alfa sobre h cortado ao quadrado mais it sobre 2m cortado. É um número complexo. Na exponencial aparece a parte real de A, que nada mais é do que esse primeiro fator, alfa sobre h cortado ao quadrado. Beleza, o fato é que quando você analisa o movimento, o comportamento desse gráfico em cada instante de tempo, e aí eu fiz mais um GIF para vocês, o que se percebe é que à medida que a função ela se propaga com a velocidade da partícula, esse pico que vocês estão observando aqui, ele possui a mesma velocidade clássica da partícula, seria P0 sobre m. À medida que essa função se alarga, você percebe que essa área cinza que representaria a probabilidade de você encontrar a partícula entre esses dois valores, conforme você pode ver aqui no gráfico, ela vai diminuir com o tempo. E essa redução é plausível. Por quê? Porque se liga que a partícula está se movimentando para a direita. Então a chance de você encontrá-la nessa região vai ser cada vez menor. Então realmente esse alargamento, essa redução na área está de acordo com o caráter probabilístico. Então agora deixa de ser um problema como a gente tinha antes e está tudo resolvido. Por conta dessa interpretação probabilística surgem algumas perguntas. A primeira pergunta é esta que vocês estão vendo aí. Suponha que meçamos a posição da partícula e descobramos que ela se encontra na posição C, no ponto C. A pergunta é, onde é que essa partícula estava antes de realizarmos essa medida? Para responder isso, tem três possibilidades, na verdade. São três respostas plausíveis, eu diria, possíveis. A primeira é que a partícula estava na posição C. Sempre esteve lá. Essa questão de probabilidade, na verdade, seria um problema da teoria. Mas a partícula estaria nesse ponto sim, antes da medida. Esse é o pensamento, essa seria a resposta por um grupo de físicos denominados de realistas. A segunda resposta, que dá origem a um grupo classificado como sendo ortodoxo, diz que a partícula não estava em lugar nenhum. Ela poderia estar em qualquer posição. E simplesmente a medida fez com que ela se encontrasse naquele ponto C e pronto. Havia algo mágico durante o processo de medição que faria com que a partícula ela se encontrasse nessa posição. E por fim, tem a galera chamada diagnóstica, que é um pessoal que se recusa a responder, na verdade. Eles falam que não tem para que responder alguma coisa que nem aconteceu. Não tem para que responder sobre algo que nem aconteceu ainda. Então essa seria a posição deles, ou seja, eles estariam em cima do muro. Lógico que nesses três grupos tinham pessoas importantes, cada um defendendo o seu lado, mas quem deveria definir o que estaria certo e o que estaria errado seriam os resultados experimentais. Os resultados apontaram, na verdade, para a posição ortodoxa como sendo a resposta correta para essa pergunta que foi colocada. Então, de fato, a partícula podia se encontrar em qualquer posição, mas a medição faz com que ela se encontre em um determinado ponto. O interessante é que se você tiver vários sistemas idênticos, se você fizer vários experimentos do mesmo tipo, esses experimentos podem levar a partícula para posições diferentes. E aí você, no máximo, você pode ter uma média sobre o valor da posição, como nós veremos posteriormente. Ainda teria uma segunda pergunta. E se fizéssemos uma segunda medida imediatamente após a primeira? A resposta é a seguinte. Uma medida resultaria no mesmo valor, se você fizer isso imediatamente após a primeira medida. Porque na hora que você mede, você deixa de ter o caráter probabilístico, a função colapsa, ela vira um pico, e aí se você mede imediatamente após a primeira, necessariamente você vai encontrar a partícula naquela posição.
É lógico que se o sistema continuar evoluindo, a onda começa a tomar forma de novo e você passa a ter probabilidade novamente. Para que esse conceito de probabilidade seja válido, é importante que a gente defina uma condição chamada condição de normalização, que é representada por essa função, por essa equação que aparece aqui no canto da sua tela. É a integral do módulo ao quadrado da função em todo intervalo igual a 1. Fisicamente, isso significa o seguinte: quando você for realizar um experimento que se propõe a medir a posição da partícula, necessariamente você vai encontrar a partícula entre menos e mais infinito. Então, a chance de você encontrar a partícula nesse intervalo é de 100%. Por conta disso, surgem algumas restrições sobre a função de onda. A primeira é que ela deve ser contínua, por conta desse caráter probabilístico que eu estou falando, né? Então, a primeira é que ela deve ser contínua, significa que ela não pode ter quebras. Para cada ponto de x, ela só pode ter um único valor para o módulo ao quadrado da função. Caso ela tivesse uma quebra, caso fosse descontínua, você teria dois valores possíveis. Isso quebraria esse conceito de probabilidades, porque é como se você tivesse duas probabilidades no mesmo ponto e não faz sentido para a gente. A segunda é que essa função tem que tender a zero quando você vai para mais infinito e menos infinito, para que a área abaixo da curva do módulo de π ao quadrado seja finita, isso resulta em uma integral finita, obviamente. Agora a terceira observação é interessante, a terceira restrição é interessante. Não basta apenas que a função tenda a zero quando você se aproxima de mais ou menos infinito, mas essa função tem que ir para zero mais rapidamente do que 1 sobre a raiz do módulo de x. Caso contrário, caso ela vá mais lentamente, mesmo indo para zero, a integral não vai ser finita. Então isso é uma coisa interessante. Não é só ir para zero, mas tem que ir para zero mais rapidamente do que essa função que vocês estão vendo aí. Agora, uma coisa também que é importante, nesse caso, é a chamada conservação da probabilidade. Se você observar direitinho essa equação que aparece aí, da condição de normalização, dentro da função tem uma dependência no tempo também. O que levaria você a pensar que, com o passar do tempo, essa integral ela mudasse, né? A função mudaria, essa área poderia mudar. Mas não. O interessante é que, mesmo que você tenha essa dependência temporal, a derivada dessa função aqui vai ser zero. Ou seja, a integral não vai mudar de valor. A função muda sim de forma, ela evolui, mas a integral não. Isso é o que a gente chama de conservação de probabilidade. É lógico que para isso você vai ter que ter um potencial real na equação de Schrödinger. Estou falando de potencial, estou adiantando as coisas, porque por enquanto nós estamos falando de partícula livre. Na ausência de forças, a equação ainda está incompleta. Posteriormente, falaremos dessa inclusão de forças que será feita a partir da energia potencial. E aí, nesse caso específico, a energia potencial ela tem que ser real para garantir que a probabilidade ela seja conservada. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa observação 3, que é a questão desse comportamento. Para a gente entender melhor essa observação 3, eu vou fazer a seguinte hipótese. Eu vou assumir que a função de onda ela tem esse comportamento aí quando você se aproxima de mais ou menos infinito. Ela tem um comportamento do tipo 1 sobre módulo de x elevado a meio mais epsilon. Esse epsilon ele que foi colocado nessa função, eu fiz essa escolha específica justamente porque se o epsilon for maior do que zero, embora seja pequenininho, porque o nosso propósito é que ele seja pequeno, se ele for maior que zero, você tem uma função que vai mais rapidamente para zero do que 1 sobre x elevado a meio. Por outro lado, se o epsilon for negativo, essa função encontra o zero mais lentamente. Então, a proposta é dividir a função aqui, dada uma função qualquer, dividir o eixo x em 3 intervalos e fazer as integrais nas regiões 1 e 3. Por quê? Porque na região entre menos b e a, como a gente colocou aí, a área vai ser finita, então eu não me preocupo com esse pedacinho aqui. A minha preocupação vai ser só com essas áreas que vão de menos infinito até menos b, a área abaixo da curva, naturalmente, e a que vai de a até o infinito. Se você fizer essas integrais, isso eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai conseguir mostrar que as integrais nas regiões 1 e 2, elas serão finitas apenas se o epsilon for maior que zero. Ou seja, se essa função de fato ela tender a zero mais rapidamente do que 1 sobre raiz do módulo de x. E isso realmente comprova, faz com que a gente compreenda essa observação 3. É lógico que essa função que eu coloquei aí
Foi só para a gente entender esse comportamento. Existem outras funções que vão mais rapidamente para zero do que 1 sobre a raiz do módulo de x. Com relação à conservação da probabilidade, o que nós precisamos é o seguinte: é mostrar que a derivada desse fator aqui é zero. Se essa derivada for zero, significa que esse camarada aqui é constante, então essa condição vai permanecer válida em qualquer instante de tempo. Então vamos lá. A prova é simples. Então vamos tomar a derivada da integral. A integral em x, a derivada é no tempo. E significa que essa integral ela pode passar para dentro do integrando como derivada parcial. Esse módulo de π ao quadrado, simplesmente você pode reescrevê-lo como sendo π estrela vezes π, onde estrela representa o conjugado complexo. E aí você cai numa derivada de um produto, dentro do integrando ainda, derivadas parciais. Como vocês podem ver, dentro do integrando você tem derivadas com respeito ao tempo e a integração em x. Não posso retirar esses fatores porque o π depende de x e t, então não pode sair da integral. Mas o que eu posso fazer é substituir e reescrever esses caras em termos da derivada segunda. Basta que eu utilize a equação de Schrödinger. Então você pega a equação de Schrödinger que foi colocada no primeiro slide e reescreve o dψ dt por esse fator. E no caso do estrela, simplesmente você vai trocar o lado direito por menos, porque vai ser complexo conjugado de i. E aqui em cima, na função, você vai considerar complexo conjugado. Então faz isso, substitui e você vai ver que, como resultado, você vai encontrar isso aqui. Aparentemente a gente está colocando derivada de evidência, mas não é bem isso. O que está aqui é que a derivada desse fator aqui vai corresponder aos termos que você vai encontrar ao substituir o dψ dt e o dψ estrela dt. E aí você tem uma integral de uma derivada, que nada mais é do que o próprio argumento, que vai de menos a mais infinito. E pelo que nós vimos, a função deve ser quadrada integrável, ela tem que ir para zero nos extremos, o que faz com que o π estrela vai para zero e o π também. Isso cancela todo esse termo que aparece do lado direito, garantindo assim que a derivada dessa integral é zero e, consequentemente, você chega na chamada conservação da probabilidade. Então, quando você for trabalhar com condição de normalização, você pode normalizar a função no instante inicial, simplesmente, e entender que isso vai valer para qualquer instante posterior. Tá bom? Você pode pegar só a função no instante t igual a zero, que de repente vai ser mais fácil de fazer esse cálculo, e aí você simplesmente assume e entende que isso vale para qualquer instante posterior. Então, repetindo o que eu falei, a função muda de forma o tempo todo, sim, mas a área abaixo da curva do módulo ao quadrado de π não vai mudar. Então, era isso que eu tinha para falar para você. Nesse vídeo nós vimos o novo conceito da função de onda, a nova interpretação. Vimos também a chamada condição de normalização, que é uma condição que casa com essa interpretação aí, probabilística que foi dada. E também algumas restrições que são satisfeitas pela função de onda. Mas ainda fica uma pergunta, que foi levantada inclusive no último vídeo, que é como é que nós podemos incluir forças na equação de Schrödinger. E aí eu tenho um spoiler para você, que é o seguinte: essa inclusão tem a ver com essa nova interpretação da função de onda. Mas para que você entenda isso, é preciso que você assista ao próximo vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Enfim, dá uma força aí pra gente. Valeu, um abraço, até a próxima.